Olá meninas, como tem passado? Vão bem? Flávia pediu que eu gravasse uma reflexão para vocês, para esse Dia das Mães. E confesso que é bem alegre e satisfeita que eu faço isso. E agradeço desde já, Flávia, o convite por ter confiado em mim. Me veio à mente o texto de Joquebede, que está lá em Êxodo 2, capítulo 2, que nós vamos ler agora. Se você quiser apenas acompanhar, é suficiente. Se quiser abrir a sua Bíblia também, fique à vontade. Mas eu vou ler lá em Êxodo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. Amém? A história de Joquebede. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senhor Deus, eu quero te agradecer neste momento por todas as vidas que estão assistindo e vierem assistir a esse vídeo, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Compartilhar esperanças e compartilhar orientações que vêm da sua parte, meu Pai. Que elas grudem aos nossos corações e que nós possamos colocá-las em prática. Muito obrigada, Senhor Deus. Abençoe este nosso momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que esse trechinho conta a história? Da mãe de Moisés, de Joquebede. Faraó, querendo reduzir a população dos hebreus que estavam no Egito, com medo de que o povo se fortalecesse e viesse a se rebelar, resolveu que deveriam ser mortos todos os meninos que nascessem aos judeus. E começou essa perseguição. O que acontece com Joquebede? Sabendo dessa ordem de Faraó, sabendo desse decreto, ela tem o seu filho sozinha e esconde ele por um período. Só que criança, né? Começou a se movimentar, movimentos de bebê, né? Começou a fazer barulho, já começou a ficar difícil esconder essa criança. Então, o que vem à mente dela, que eu gosto de pensar que foi uma ideia que Deus colocou na mente dela, foi fazer um cesto de juncos, preparar e colocar a criança no rio. A irmã de Moisés, Miriam, pega esse cesto, leva até as margens do rio, solta o cesto e fica observando para ver o que vai acontecer, observando de longe. Por coincidência, que também prefiro dizer coincidência divina, a filha de Faraó estava ali tomando banho no rio. E ela vê o cesto.
pede para as criadas dela, né, que estão tomando banho ali junto, recolher esse cesto. Quando elas veem o bebê, elas, primeira coisa, já sabendo da situação que estava no reino, é de entender que aquele cesto era uma criança hebreia, né? Nisso, vendo ali a esperteza da Miriam, corre em direção à princesa e pergunta: precisa de alguém para cuidar? A princesa não se atina, né? Nem pensa no que poderia ser, e sim, eu quero. E ela traz a própria Joquebede como alguém que poderia cuidar dessa criança. A princesa devolve o bebê para os braços da mãe, e a partir daquele momento a Joquebede vai receber para criar e cuidar o seu próprio filho, né? E a gente sempre fica feliz quando lê esse texto, porque a gente pensa: olha, Deus devolveu a criança para Joquebede, e ela ficou com o seu filho, e ela cuidou daquele menino, e é lógico que isso é muito bom. Imagina, a gente que é mãe sabe, você imagina se com seu bebezinho com 3 meses, você tivesse, sabe, primeiro que enquanto você passar uma gravidez, sabendo que o seu filho corre risco de vida. E aí ele nasce, você tem uma expectativa de o que eu posso fazer para manter essa criança viva. Mas chega uma hora que não dá mais. E ela já dá aquela criança e coloca no rio, lança ele à sorte, mas já, sabe-se lá, não adianta dizer que ela tinha uma grande fé. Mas no coração dela, o que vai acontecer com meu filho? Será que vai viver? Será que não vai viver? Imagina esse terror todo. E a gente, que é mãe, fica feliz quando ela recebe de volta. Mas hoje eu queria pensar com você sobre um outro aspecto desse texto. Um aspecto, na verdade, que se reflete num dito popular que nós temos. Quem é que já ouviu a frase que fala: nós criamos filhos para o mundo? Não é uma verdade? Nós criamos filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para nós. O que acontece com Joquebede? Por 2 vezes ela tem que deixar o seu filho. Primeiro, quando ele ainda é um bebezinho, ela deixa-o à sorte divina. Ela tem a esperança que ele vai viver, mas ela precisa lançá-lo fora, para que ele tenha um mínimo de esperança de vida, porque com ela nenhuma esperança ele tinha. E ela recebe o filho de volta, mas quando o filho ainda é um menino, porque o texto diz aqui, né, o menino já era grande, mas ainda era um menino. E pela cultura egípcia ali, o que a Joquebede estava fazendo era apenas amamentar a criança, esperar que o menino crescesse e criasse um pouco mais de estrutura física. Então os historiadores falam que Moisés foi entregue de volta para a princesa quando ele tinha ali cerca de 12, 13 anos, não mais do que isso. Então pela segunda vez, o filho de Joquebede entrega o seu filho. Pela segunda vez ele vai. Nós não vamos conseguir fugir disso com relação a nossos filhos. Eles são crianças maravilhosas, nós criamos, nós abraçamos, nós amamos, mas lembre-se disto, um dia eles se vão. E isto é bom, isto não é ruim. A própria Bíblia fala: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O seu filho um dia se vai. Seja pelo casamento, ou seja porque ele recebeu uma grande proposta de trabalho em outro estado, em outro país. E você deve ficar feliz com isso. Significa que seu filho está crescendo, que teve conquistas, que se tornou um homem, uma mulher. Isso é bom. Às vezes a tendência no nosso coração é uma tendência e é difícil. Eu confesso que eu estou com minha filha aqui em época de vestibular e as perspectivas vão se mostrando, vão aparecendo, e imaginar que ela pode não estar em casa porque vai estudar num ou outro lugar, dói o coração um pouquinho. Mas o que deve se sobrepor a
Tristeza momentânea é a alegria de realização de sonhos. É a alegria de que ela está cumprindo um propósito. É a alegria de que ela está amadurecendo e ela está conquistando, fazendo as suas próprias conquistas. Então, dentro dessa perspectiva de que um dia os nossos filhos irão, de que nós não criamos filhos para nós, mas criamos filhos para o mundo, eu queria deixar para você nesse Dia das Mães, para que o teu coração fique mais tranquilo e você possa, no momento certo, celebrar por isso, queria deixar 4 rápidas lições a respeito disso. A primeira delas é: lembre-se sempre, Deus cuida do seu filho. E cá entre nós, Ele cuida melhor do que você. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus enxerga aonde nós não enxergamos. Deus está aonde nós não estamos. Então nós precisamos entregar os nossos filhos para o Senhor. Saber que sob os cuidados de Deus, eles estão melhor do que sobre os nossos cuidados. O que Deus fez com Moisés? Deus cuidou de Moisés desde bebezinho. Joquebede sabia que com ela não tinha esperança. Então o que ela faz? Ela coloca o menino no rio. Mas por que eu fiz questão de dizer que foi um sopro divino, a ideia de Joquebede? Eu gosto de pensar assim, essa condução de Deus do momento desse cesto chegar ao rio. Deus participa dessas coisas. Deus cuida de coisas que nós não podemos cuidar, que nós não podemos conduzir, que nós não podemos criar. Ele sabe de todas as coisas. E Moisés já tinha ali uma perspectiva de futuro. Ele leva Moisés para o palácio, porque ele precisava que Moisés tivesse crescido, tivesse conhecimento da cultura egípcia. Ele já aspirava que ele pudesse contar com Moisés para libertar o povo. Deus estava cuidando de Moisés. E ele cuidou. Cuidou quando era um bebezinho. Cuidou para trazer para Joquebede, para que ela pudesse criá-lo também nas leis judaicas. Deus cuidou de tudo isso. Deus cuidou do futuro. Deus deu uma esposa para Moisés. Deus deu futuro para Moisés. Deus deu um ministério para Moisés, trabalho para ele. Deus cuida do seu filho. Não se preocupe. Vai ter momentos em que você não vai saber onde seu filho está. Vai ter momentos em que ele vai estar longe de você. Mas os olhos do Senhor não vão estar longe dele. A mão do Senhor não estará longe dele. Lembre-se disso quando você souber que chegou o tempo do seu filho ir. Deus cuida do seu filho. A segunda coisa que eu queria conversar com você aqui, para que você guardasse isto, ensina o caminho de Deus ao teu filho. Joquebede teve uma oportunidade ímpar. Ela não sabia sequer se o seu filho ia viver. Mas Deus deu a ela a oportunidade de ensinar ao libertador de Israel os costumes do povo judeu, a cultura do povo de Deus, a fé em Deus, as crenças de Deus. Ela conseguiu transferir isto para Moisés. Moisés sabia a que povo ele pertencia. Tanto que quando ele sai para fazer um passeio, logo no começo da história dele, fora do palácio, e ele vê aquele povo judeu, ele sofre. Ele vê aquele povo, ele sente por ele. Ela conseguiu cumprir o trabalho dela. A obrigação, o dever de ensinar sobre Deus ao seu filho é sua. A igreja faz um trabalho complementar. Graças a Deus porque temos a igreja, porque podemos nos apoiar, porque podemos pedir sugestões, contar com oração, contar com o convívio deles e ter amizades cristãs. Glória a Deus por tudo isso. Mas quem deve ensinar a fé cristã ao seu filho é você.
Quem deve ensinar as práticas cristãs ao teu filho é você. Você é o discipulador de seu filho. É você quem tem que fazer isso. E é o que a palavra de Deus diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando for mais velha, não se desviar dele. Pense nisto, porque o seu filho não vai ter sempre você ao seu lado para dizer para ele qual a decisão que ele deve tomar, para dizer para ele o que ele deve fazer, para dizer para ele o que ele não deve fazer. Ele não vai estar sempre ao teu lado. Vai ter momentos em que ele vai se ver à frente de escolhas em que vai ser só ele a escolha. Será que você fundamentou suficientemente a fé em Deus e a prática cristã no coração dessa criança? Você precisa fazer isso. Vai ser mais fácil, vai ser menos triste. Quando chegar a hora do seu filho ir, você poder olhar e dizer assim: vai com Deus, meu filho, porque eu sei que eu participei do processo da fé cristã estar dentro do teu coração. Eu sei que Deus vai dirigir as tuas decisões, eu sei que Deus vai dirigir as tuas escolhas, eu sei que você vai estar de joelho no chão e de mãos para o céu, porque eu participei desse processo, porque eu cumpri o meu papel de mãe. Os filhos não vão ficar para sempre conosco, eles se vão. Lembre-se, Deus cuida do seu filho. Ensine a ele a fé cristã. Mais uma coisa. Gaste tempo com o seu filho. Ele não vai estar para sempre do seu lado. Cheire mais o cabelo dela, cheire mais o cabelo dele. Abrace, beije, senta, conversa, faz nada, brinca. Porque você não vai ter o resto da vida o tempo disponível para estar com ele. Eu me lembro que quando eu frequentava o colégio e eu chegava em casa todos os dias na hora do almoço, minha mãe estava lá esperando com o almoço. E ela almoçava mais cedo, porque os horários dela eram outros, né? Acordava cedo e eu chegava mais tarde do colégio. Mas ela se sentava na mesa todos os dias para me acompanhar enquanto eu almoçava. Isso faz a diferença, eu me lembro disso. E a mesma mãe que sempre me disse: o serviço fica e a gente vai. Às vezes é preciso deixar a louça na pia. Às vezes é preciso encostar a vassoura na parede. Às vezes é preciso desligar o telefone. Porque o tempo se vai. Porque o tempo passa e a gente não se dá conta. Eu volto a falar da minha filha. Eu estou com uma filha em ano de vestibular. E eu ainda me lembro dos cachinhos dela que eu rodava quando ela entrou na escolinha, que eu arrumava e punha o uniforme para ir para o colégio. Mas olha, tempo a gente não recupera. E a Bíblia também fala sobre isto. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que isso quer dizer? Aproveite o tempo. Economize o tempo. Porque os dias são maus. Vai ser mais fácil quando o seu filho chegar à época de ir para a vida, de ir para o futuro dele. Porque você vai ter a certeza de que eu estive com ele. Eu curti minha filha, eu curti meu filho, eu aproveitei o tempo que Deus me deu com ele. Joquebede teve 3 meses com um bebê e ela aproveitou. E ela recebeu o filho de volta. E ela teve 12, 13 anos. E ela aproveitou. Ela ensinou os princípios divinos. Ela ensinou coisas a ele. Porque a gente volta a saber que justo porque Moisés tinha dentro de si noções de justiça, de respeito a Deus, e de outros conceitos que a gente vê de integridade durante a história de Moisés, a gente sabe que Joquebede gastou tempo com esse menino. Tempo para ensinar, mas não só para isso. Às vezes a gente tem uma tendência de que nossas conversas com nossos filhos girarem em torno de vai fazer, vem fazer, já fez, olha isto, olha aquilo. Mas que não seja só isto. Gaste tempo com o seu filho, para que você não sinta remorsos depois. E finalmente,
finalmente, para fecharmos, o último item que eu queria falar. Gaste tempo com o seu filho, mas gaste tempo com você. Não gosto daquela frase que diz assim: mãe nunca tira férias. Tira sim, você precisa dar um jeito de tirar férias. Nesse turbilhão de coisas que vão, que vêm, que acontece, do tempo agitado, você precisa ter um tempo com o seu filho. Mas não um tempo só para ajudá-lo na lição ou um tempo para as obrigações. Um tempo de diversão, um tempo tranquilo. Mas nesse processo também você precisa ter um tempo para você. Um tempo para se cuidar. Um tempo para fazer as suas coisas. Um tempo para você e seu marido. Um tempo para você e suas amigas. Para criar amizade se não tem. Porque os seus filhos se vão. E um dia você vai se ver sozinha. Sozinha com o seu marido ou sozinha. E aí? Aí você vai se perguntar: o que eu fiz da minha vida? E aí será que você vai lançar a culpa nos seus filhos? A responsabilidade de reservar um tempo para você, para se cuidar, para fazer as suas coisas, é sua. E você não pode jogar esta responsabilidade, este compromisso em ninguém. A gente tem o hábito de não se cuidar, de não fazer coisas para si e depois dizer assim: ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo. Não espere para os outros. Não espere pelos outros. Cuide-se. É uma lição importante. Porque os filhos se vão para eles, para a vida deles. E a sua vida vai continuar, e a sua vida vai ficar. E o que você fez para você? E o que você tem de especial para você? A fé com Deus. Quanto tempo você tem se dedicado a ela? Como anda o seu cuidado pessoal? As coisas que te dão prazer, que te dão alegria, as coisas que te fazem bem. Como anda esse tempo? E o tempo com uma amiga? E o tempo para fazer amizades? A vida é corrida, a vida é agitada. Mas nós não tivemos que parar porque saiu um decreto que disse: não saia na rua. Se a sua atividade não é essencial, não vá trabalhar. Nós não fomos obrigados a parar, a dar um tempo nas coisas? Por que nós precisamos que os outros nos parem? Pare você, por conta própria, por amor a você, por cuidado a você. É isso que eu desejo para você nesse Dia das Mães. Que você abra o coração para receber os conselhos que Deus tem para você. Ele fala para você ficar calma, tranquila, porque faz parte da vida, de um processo natural, o fato de teus filhos não estarem para sempre ao teu lado. Isso é uma coisa boa. Significa que o seu filho está crescendo, que a sua filha está virando uma mulher. Fique feliz por isso. Agradeça a Deus por isso. Abençoe a ida deles, a saída deles. E lembre-se disso durante todo este processo, enquanto ainda dá tempo. Lembre-se de que Deus cuida do seu filho. Lembre-se de ensinar a ele o caminho de Deus. Lembre de se cuidar e lembre-se de gastar tempo com seu filho. E agora, finalizando de verdade, se os seus filhos já são grandes, se eles já saíram de casa, se na época em que eles eram pequenos você não tinha fé cristã para ensinar a eles, não se preocupe com isso. O princípio de que Deus cuida do seu filho ainda é válido. Deus cuida dele. O princípio de que você pode cuidar orando de joelho no chão, pedindo a Deus para abrir os olhos dele, pedindo a Deus para a vida dele ser transformada, ainda vale. O amor de orar pelos nossos filhos não se vai, mesmo quando eles já são crescidos e quando eles estão longe de nós.
Continue a orar por eles. Continue a gastar tempo com eles. Convide-os para jantar em casa. Convide-os para um café, para um passeio. Não viva na casa dele, não é isso. Mas continue tendo comunhão com ele. Se ele está muito longe, ligue, converse. Sempre dá tempo de gastar tempo com o seu filho. Amém? Eu desejo um feliz Dia das Mães para você, porque você merece, com todo carinho, com toda a dedicação que eu sei que você tem no cuidado da tua casa, no cuidado dos teus filhos. Você merece o que Deus tem de bom para você. E no tempo certo, da forma de Deus, Ele vai te conceder. E Ele vai atender a todos os desejos do seu coração. Porque assim como Ele cuida do seu filho, Ele cuida de você, mãe. Como você nem imagina. Os olhos dele seguem você todos os dias, no seu quarto, na sua pia, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja. Ele entende tudo aquilo que ninguém entende, que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém ouve. Ele ouve, ele entende, ele te ama, ele te protege. Feliz Dia das Mães.